Olá, muito bem-vindo, muito obrigada pela sua companhia em mais uma edição do programa Caminhos do Alto Vale, que começa agora para você aqui pela Vale Europeu TV. Nosso destino hoje é Ituporanga. Neste momento estamos no bairro da Gruta. Aqui a gente vai visitar um museu que conta a história do município e também a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, um ponto muito visitado. E também nesse passeio por Ituporanga vamos visitar o Parque Ingo Altenburg. Vem com a gente que o programa Caminhos do Alto Vale já está no ar. Muito bem, chegando aqui a Andréia, tudo bem? Andréia, a Andréia que é gerente de cultura, né? Já está à nossa espera aqui, porque aqui tem muita história nessa casa, né, Andréia? Sim, muita história, muita coisa bonita, muita coisa interessante. A história de Ituporanga, né? Sejam bem-vindos. Então vamos entrar para conhecer o museu. Então, Andréia, o que nós temos aqui um visitante, o que ele vai encontrar aqui nesse museu? Bem, o nosso museu, o Museu dos Pioneiros, ele conta toda a colonização de Ituporanga, desde o primeiro morador, que essa casa ela foi moradia de um filho de Matias Jussens. Matias Jussens ele foi o pioneiro, né, da nossa colonização, e um dos filhos dele, Adão Sens, foi que residiu nessa casa, que fez essa casa, e a partir dele... Então, esse prédio aqui, ele... serviu de moradia mesmo. Serviu de moradia mesmo. Adão Sens, ele morou aqui, relata-se a história que, né, com 13 filhos, e todo o acervo, ele, na verdade, ele iniciou com um acervo fotográfico. Então, toda a parte de fotografia do museu já era da própria família, né? E depois, com o passar do tempo, então o padre Eloy juntou e veio dar mais ênfase à criação do museu. Então, as peças que a gente tem aqui são peças de colonizadores, os primeiros pioneiros mesmo, muito livro em alemão. A gente tem um acervo aqui dentro do museu de livros em alemão, né, da cultura alemã, até porque o próprio prédio, a própria casa já tem essa cultura germânica. Então, é um acervo bem dos colonizadores mesmo. Nós temos inclusive foto aqui, né, do primeiro colonizador do município. Isso. Vamos chegar aqui pra gente mostrar. Isso, então aqui, a gente tem aqui essa foto central aqui de Matias Jussens, né, e a sua esposa. Conta-se a história que Matias Jussens veio primeiro, até para ver a questão, e depois ela veio com os filhos. E como viam todos rio abaixo, né, e ele chegou aqui e começou a fazer morada com seus filhos. Aqui nesse acervo fotográfico também a gente tem o doutor, né, Dorvalino, que era o padre da paróquia na época. Esse museu também traz muita questão, assim, a ênfase bastante aos índios botocudos. Então a gente tem aqui, né, a fotografia, os caçadores dos índios na época, porque foi uma terra aqui onde teve muito conflito também, né? Então as famílias que chegavam, as famílias que vinham para residir em Ituporanga, eram bastante assim, elas eram recepcionadas às vezes por índios. Então teve muita batalha aqui nessa região. Então, Adão Sens, além de ser dono dessa casa, além de ter doado esta casa, né, para fazer o museu, ele ainda doou as terras para a Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Inclusive, então, a gruta ela fica bem pertinho. Bem próximo aqui museu, ao né? museu. Quem vem visitar de repente o museu já pode subir aqui. Já passa na gruta, isso, passa na gruta, passa na biblioteca. A gente, assim, sonha com um futuro onde aqui esse espaço da gruta seja realmente um espaço cultural. Porque aqui tem muita história, aqui tem a questão cultural do município, ela está deste lado. Então, assim, aqui tem muita história. Então, além do museu, a questão, assim, tem a história da própria política de Ituporanga está aqui dentro.
Então, assim, se a gente for analisar, a gente recebe muitos visitantes. Até esses tempos teve um senhor da Polícia Militar que estão fazendo um museu da Polícia Militar em Ituporanga e veio aqui e nós juntos descobrimos muitas coisas que a partir da questão assim da própria polícia que alavancou e deu a história política de Ituporanga. E isso tudo a gente encontra aqui no museu. Então aqui a gente tem mais uma parte que conta essa história, né? E aqui é uma parte bem interessante onde os nossos visitantes, eles assim ficam bem curiosos porque a gente tem assim desde a primeira máquina o primeiro mimeógrafo que foi de uma doação de uma escola, da primeira escola de Ituporanga, a gente tem no acervo. Até... O mimeógrafo é aquele aparelho que ele imprimia folha, não é imprimir, mas é em roxinho, né, com álcool? Com álcool, nós professores a gente trabalhou bastante, mas eu fico imaginando assim a questão histórica, né? Porque isso pertenceu à primeira escola, né? A primeira escola de Ituporanga. Então, quanto aprendizado, quanta cartilha passada aí, já né? que a gente está nesse assunto de escolas, né? Quantas escolas, as escolas também podem agendar visitas aqui no museu, né, Andréia? Isso, a gente agenda esse trabalho, a gente faz esse trabalho com as crianças e a gente até conversa muito com os diretores de escola, com os professores, para estar trazendo os alunos aqui. Porque aqui realmente a criança vê. A criança vê, ela sente a história, porque tu contar da história de Ituporanga na sala de aula, né, o mundo da imaginação fica ali. Eles chegam aqui, eles ficam fascinados, porque eles veem a foto do colonizador, eles veem o instrumento que o colonizador usou, esse acervo fotográfico que é fantástico. Então, eu sempre brinco com eles aqui, eles chegam nesse espaço aqui, eles querem saber para que servem os utensílios. Então, assim, e é tudo coisa que hoje em dia eles têm, às vezes lá na casa do vô, do bisavô, mas não para eles não tem uma importância, isso, eles não sabem, né? Não sabe realmente. Então, a gente tem aqui a questão nesse acervo fotográfico que a gente fala, a gente tem a Miss Cinquentenário de Ituporanga, a dona Gedalva, e inclusive a gente tem o vestido que ela usou nesse desfile, né? Lógico que depois foi feita uma capa e tal, né, para cuidar mais desse vestido, mas as crianças ficam fascinadas, porque além dela ver na foto, ela tá aqui, a gente, pega na mão, encosta. Uhum. Então, assim, isso que é o bacana. Porque só o fato de você contar... A coroa, tudo aquilo. Isso, então tem tudo usado pela Miss do Cinquentenário de Ituporanga. Fora, assim, que o nosso museu, ele traz muito a questão do resgate religioso, né? Então tem muitas peças aqui, muitos quadros que contam essa parte da religiosidade de Ituporanga, que foi o próprio Frei Eloy Koch que trouxe esse resgate. A gente tem aqui também a tesoura, né? Eu sempre brinco com as crianças, imagina o peso dessa tesoura, mas ela pertenceu a Joaquim Boing, o primeiro alfaiate de Ituporanga. E eles ficam fascinados, eles assim, mas como ele conseguia, como é que se cortava o tecido com isso? E o relato da história é que Joaquim Boing, ele fazia muito os ternos, né? Muita roupa masculina e foi feita por ele. E a sua tesoura no museu. E a gente já viu que tem uma escada, a construção continua. Continua. Aqui. Vamos lá conhecer o segundo piso, que é bem interessante. Então, nesse segundo pavimento, a gente tem, além da história, nós temos o nosso santo da cidade, né? Nós temos a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, mas o santo da cidade é o Santo Estevão. Uhum. Então, ele faz parte do nosso museu. E aqui em cima a gente tem, então, um pouco dessa história dessa chegada dos colonizadores, né? Aqui a gente sempre brinca com as crianças, eles ficam fascinados como é que conseguiram colocar essa aranha aqui em cima. Mas essa aranha foi usada também por um dos colonizadores, né? A gente não sabe ao certo quem pertenceu a essa aranha, se foi Adão Santos, se foi a outra família. Charrete, assim, isso. E além disso, a gente ainda tem
a roupa, né, que eles usavam, a vestimenta deles na época quando eles chegavam aqui. Então, assim, eles usavam muito essa questão desse pala, né, que a gente chama, mas nesse material mais grosso, até porque quantos dias eles levavam para chegar de um lugar a outro, né? E aqui em cima, além disso tudo, tem os seus utensílios, a forma com que eles esquentavam água. Então, além, né, isso aqui era tudo material da casa aqui de Adão Santos. Então, né, a sua chaleira, tem bastante gamelas, na época tudo era usado na gamela. Então a gamela, até a gente brinca com as crianças que ela era principalmente a questão do banho, né? Aquela ali seria uma gamela. Isso, essa é uma gamela, aquela é uma gamela. A gente tem algumas gamelas diferenciadas aqui. Mas aqui conta muito essa história dessa... Ah, sim. Quase caiu no caldeirão. Pois é. Então aqui a gente tem mais algumas panelas, né, da época que era usado, né? E hoje em dia o pessoal que vem visitar aqui, eu lembro, a minha avó tem. Então assim é bem curioso isso, né? Aqui a gente tem alguns materiais usados na lavoura e tem material aqui usado pelos próprios índios. Então, assim, é bem interessante essa parte. Até porque a gruta pertinho, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, ela tem essa questão do avanço, o desbravar para construir ela. Então, foi achado muito material ali. Além de crânios, onde, né, então eles tiveram a certeza que ali era habitada realmente pelos bugres, né? Então, ainda foi achado bastante esse material nas escavações. E aqui eu estou percebendo que do outro lado da escada a gente tem mais um pouco do acervo fotográfico. Isso. Também, né? Esse acervo fotográfico, então, é na verdade assim, o início do Museu dos Pioneiros, ele se deve a esse acervo fotográfico. Então, assim, até tem bastante fotos que o próprio tempo já deteriorou, né? Então, assim, mas o acervo, esse é o acervo principal, o acervo lá do início, esse é o acervo fotográfico. E aqui a gente tem também a questão de materiais, a parte assim do museu onde as crianças elas ficam fascinadas, são os utensílios, as coisas usadas pelos índios, né? Então, eu sempre brinco com eles porque olha os detalhes, né? É muita perfeição. É muita perfeição. É riquíssimo os detalhes, então as lanças, né? Daí eles brincam, isso daí quantas pessoas já mataram? Então a gente sempre brinca assim, talvez a questão do matar pessoas não era para isso, mas sim a caça, né? Eles precisavam se alimentar. Isso, sobreviver, né? isso. Então tem muita essa questão, né? Os arpões deles, né? E é perfeito, né? O capricho, o trabalho, um trabalho realmente artesanal, um trabalho realmente assim fantástico, já utilizado naquela época. Além desse material deles, então se resgatava muito na época, né? Os seus rituais, as suas danças. Nossa, esse aqui também, olha só esse trabalho. Então tem muito a história dos índios botocudos. Então não é só a história, conta um pouco dele a questão da parte dos conflitos. Mas quanta história eles nos trazem, né? Da própria questão assim das primeiras agriculturas, foram eles que já iniciaram. Lógico que depois, quando Matias de Jussens veio, os colonizadores vieram, começaram a desbravar. Mas pensa, né? Invadindo o que era deles. O que era deles. Mas é um material muito bonito, né? E não feito por ninguém, por eles. Curioso, já que a gente falou que o pessoal pode agendar, qual que é o telefone que liga aqui, Andréia, para fazer um agendamento, de repente uma visita? E durante a semana, o horário de atendimento, qual que é? Como é que o nosso horário de atendimento é das 8 ao meio-dia e das 2 até as 5 horas da tarde para o agendamento do museu. Mas como nós temos alunos que frequentam a Casa da Cultura no ambiente da noite também, então geralmente tem alguém aqui, se chega um visitante, podemos conhecer o museu, será bem-vindo.
E o nosso telefone aqui é o 3533-3732. Só agendar e vir conhecer o museu. Exatamente. E reforçando também, a gente está aqui no museu agora, mas a gente mostra umas imagens para vocês. A biblioteca municipal, ela fica ao ladinho, então é bem fácil também fazer uma visita na biblioteca, né? Isso. A nossa biblioteca, ela tem um acervo de livros, assim, bem legal, né? E até o próprio resgate, a pessoa vem aqui no museu, lá a gente também continua o resgate dessa história de Tuporanga. E hoje em dia a nossa biblioteca, ela ainda serve para aqueles estudantes que querem ter um espaço mais silencioso para vir estudar. A gente sempre diz que a gente tem os nossos amigos da cultura. Então até hoje é um dia que o nosso amigo da cultura, ele está de plantão. Mas a gente tem um estudante, a gente na verdade tem vários estudantes que ficam na biblioteca aproveitando daquele espaço gostoso para estudar. E lógico, continua a sua pesquisa nos livros, né? Tá certo. Olha, gente, com essa aula de história aqui com a Andréia, a gente vai finalizando este bloco do programa Caminhos do Alto Vale. No próximo bloco a gente vai te mostrar um pouco mais da cidade, vamos conhecer o Parque Igualtenburg, né? E daqui a pouco a gente volta a conversar com a Andréia também, porque a Andréia vai nos acompanhar também na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, porque a cidade de Tuporanga também tem a sua religiosidade bem representada aqui no município, né? O programa Caminhos do Alto Vale volta num instante só. Muito bem, o programa Caminhos do Alto Vale de volta para você, agora direto do centro de Tuporanga, exatamente do Parque Ecológico Igualtenburg. Gente, antes eu quero lembrar para você de curtir a fanpage da Vale Europeu TV no Facebook. Lá você encontra toda a programação da TV e também o programa Caminhos do Alto Vale, que está disponível para você conferir a hora que quiser. Ou se preferir também tem o site valeeuropeutv.com.br. Vou chegando aí porque o seu Zilmar, tudo certo? Que é diretor de meio ambiente aqui do município, já está à nossa espera para nos apresentar o Parque Igualtenburg, né? O seu Zilmar também é conhecido aqui, todo mundo conhece ele como seu Imbuia, né? Sim, lógico. Tempo de futebol, e daí como peguei diretor de meio ambiente, ficou Imbuia, sempre vai ser, né? E agora vai ser, né? Vai ser sempre. O que nós temos para conhecer aqui no parque, seu Imbuia? Temos bastante coisas aí, como um parque, uma mata nativa que muita gente de Tuporanga ainda não conhece, mas estão perdendo, porque isso é um espaço riquíssimo aqui, bem no centro de Tuporanga, né? De fácil acesso. É uma riqueza, né? Exatamente. É importante para ir Tuporanga. Vamos dar uma volta então, conhecer aqui o parque, mostrar para o pessoal, mostrar para o telespectador aí, tudo que a gente encontra por aqui. Olha, pessoal, aqui na verdade é a recepção. O que é esse espaço que a gente está passando aqui agora? Eu até estou com o Clésio aqui também, que é engenheiro agrônomo, também vai nos acompanhar nesse passeio, né, Clésio? Isso. Aqui seria um mini museu. Praticamente o que nós temos aqui dentro, alguns pertences que era do seu Igualtenburg, que foi a pessoa responsável pela criação desse parque. Ele que deixou preservada essa área e não queria que ninguém mexesse, queria que fosse um parque ecológico, na verdade. A gente até passou agora no Museu lá do Centro, que conta a história da colonização de Tuporanga, né? E aqui, então, os pertences da pessoa que deixou esse bem aqui para o município, né? Sim, tem alguns pertences. E uma pena que ele não chegou a concluir o sonho dele, né? Que ele veio a falecer antes da criação do parque. Mas como o pessoal já sabia que ele tinha interesse em criar esse parque, a Mãe da Água, juntamente com o Ministério Público e a Fundação Fucas, da Casan, abraçaram essa causa e resolveram fazer o parque. Deu certo. Deu certo. Vamos lá então conhecer. Pois é, a gente está caminhando por aqui, eu estou vendo já que no decorrer do trajeto tem bastante placas, né, indicando, inclusive com espécies de aves, né, de animais. Que animais que são esses? São animais nativos aqui da nossa região. Eles habitam aqui praticamente o Alto Vale todo, né? Aham. E daí a gente identificou os principais.
E aqui no parque é provável que a pessoa também acabe encontrando, né? Porque como é uma área bastante grande, né? Tem pássaros, tem outros animais por aqui também que a pessoa encontra? Sim, encontra. Ó, como podemos ver aqui nesse extratador, ó, já pode ser visto alguns exemplares desses animais. Temos também, apareceu aqui dentro do parque um macaco, um bugio. De vez em quando o pessoal encontra ele aqui dentro. Provavelmente ele fugiu de alguma área aí alguma área próxima e tá aí dentro do parque. Já faz uns 2 anos ele ficou aqui dentro. Resolveu ficar por aqui mesmo. Como é um parque nativo aqui também, tem muitas espécies. Tem ideia mais ou menos das espécies que a gente encontra por aqui, espécies nativas de plantas? De madeira tem a canela, pinabuna, cedro, mata-olho, Umas espécies... cafezeiro. Tem bastante espécie, né? Xaxinha, palmitos. Até palmitos a gente andou plantando, tem algumas já que estão bem nascidinhas. Né? Olha só, a gente tá subindo, realmente é altinho, até dá um cansaço subir essas escadas, né? Porque aqui de cima, gente, olha que maravilhoso, a gente consegue ver as árvores de cima para baixo mesmo, né? Ai, tá um pouco ofegante, mas olha que legal. Que algumas espécies de bromélias, né, que geralmente habitam o topo das árvores. E daqui a gente consegue ter uma visão, inclusive, da cidade, né? Agora a gente está numa manhã de manhã aqui no inverno, ainda tem bastante neblina, né? Mas o sol está aparecendo, está dando o ar da graça. A gente consegue ter uma visão aqui. Pode chegar aqui, José, até para mostrar. A gente consegue ter uma visão aqui da cidade de Ituporanga também, ó. Olha só, a gente está chegando agora aqui. É bastante extensa essa trilha. O Clésio não tem exatamente a metragem dela, mas né, é um passeio bem longo aí pelo meio do parque. Afinal, são 3 hectares, é bastante área. E aqui, um espaço, uma lagoa. Tem peixe aqui? Sim. Tem peixe. Eles estão escondidinhos agora porque está bastante frio, né? O peixe ele se esconde, né? Agora no frio. No frio, né? E essa questão aqui da limpeza do parque, fica por conta de quem? A limpeza, nós temos um funcionário que cuida da limpeza e também temos uma parceria com o Ministério Público e Assistente Social, onde que alguns apenados, eles pagam pena e ajudam também a manter aqui a estrutura. Né? Não são todos os dias, mas durante a semana são mais ou menos 3 apenados que vêm aqui ajudar. Daí já ajuda a manter e para eles também vai reduzindo a pena, provavelmente, eles prestando esse serviço. A maioria são de menores, né? Então a pena deles, em vez de eles ficar presos, eles prestam serviço comunitário. Certo. E vocês têm um outro projeto começando aqui agora no parque também, né? Temos. A gente começou faz um mês a produzir muda de flores. Essas flores, elas estão aqui pra gente ver? Sim, estão aqui. Então vamos lá mostrar pro pessoal antes de falar um pouquinho mais desse trabalho. Olha só, pessoal, a gente tá chegando aqui, o que o Clésio tinha acabado de falar pra gente desse novo projeto aqui, que são as mudas de flores, né, seu Imbuia? Qual que é a ideia com essas mudas? Qual que é a proposta com esse trabalho? A ideia foi da nossa secretária Andresa, do secretário do prefeito. A gente produzia essas mudas aqui para embelezar a cidade, fazer nos canteiros da cidade, que o custo era muito caro comprando, então aqui se torna mais barato. Eu acho que foi um projeto bom, acredito que vai dar tudo certo. Pois é, que é um projeto piloto, está começando agora, então daqui a pouco até a cidade tem ideia de fazer um projeto para florir Ituporanga, né? Sim, esse é o objetivo, é esse. Então hoje nós temos aí a média de 4.000 e assim que nós transplantar elas já vamos fazer mais, já vai para 8.000 e
vamos florir a cidade. Pois é, então além de visitar o parque, que tem tanta coisa linda para ver, as espécies nativas para conhecimento assim também do pessoal, agora vai poder conhecer também as mudinhas aí que daqui a pouco vão estar florindo a cidade. E seu Imbuia, de repente uma escola quer agendar para trazer os alunos para cá, como é que faz, para onde, qual que é o número que liga? Nós temos aí o meu celular, é 479-8484-2140. Muitas escolas agendam com a gente. Já foi dado muitas palestras aqui dentro, como também o meu palestrante Claudemir faz também nas escolas. Uhum. Eu vou pedir para o José se conseguir mostrar aqui. Ali embaixo tem umas espécies, até tem galinhas, tem galinha de Angola. Clésio pode falar um pouquinho mais sobre isso. Essas espécies foram trazidas mais para atrair as crianças, né? É um chamativo para as crianças, assim, que as aves nativas da região a gente não pode colocar por uma questão de licença ambiental, que seria a licença do IBAMA, teria que ter um veterinário exclusivo para ficar cuidando desses animais. Uhum. Então, como foram tirados os animais que tinham aqui antes, a gente optou por botar algumas espécies exóticas aqui da região, que não precisa de licença ambiental, mas transforma num atrativo para as crianças virem passar o tempo e até conhecer. Muitas não conhecem o que é uma galinha. Daí a gente tem mini garnizé, mini patos, galinha da Angola. Olha só, a gente está finalizando esse bloco do programa Caminhos do Alto Vale aqui ao fundo. Até a gente está rindo um pouquinho, né, com o seu imbuia, porque isso aí é um tronco de imbuia, né? Esse tronco gigante aqui atrás, né? Sim, isso daí veio praticamente da minha terra, foi dado o nome lá como imbuia e com certeza foi pego de lá para trazer para cá. Não me lembro quem, né, mas com certeza veio de lá. E olha só, pessoal, aqui também, quem quer fazer visitação, aqui tem um espaço todo, tem um parque para as crianças, né? O Clésio pode falar um pouquinho melhor desses horários de atendimento aqui do parque, quais são os horários que a pessoa pode visitar aqui? O nosso horário de atendimento é durante a semana, de segunda a sexta, 8 ao meio-dia e das 2 às 5. Aos finais de semana é das 14 horas às 17 horas. Aos finais de semana é atendido em parceria com a ONG Mãe d'Água, onde quem ajuda a cuidar são voluntários. Dia de chuva, não. E dia de chuva a gente não abre por questão de segurança, porque as trilhas ficam muito molhadas. É, porque a madeira no meio Ela tem um certo limo, então para evitar acidentes a gente não abre dia de chuva. Tá certo, obrigada, tá, Clésio? Obrigada pelas informações, obrigada, seu Imbuia. Então você conheceu agora um pouquinho mais do Parque do Altenburg, um espaço riquíssimo, bastante conhecimento você vai adquirir com certeza visitando aqui o parque. A gente vai para um rápido intervalo, porque a Andréia está esperando a gente para fazer mais uma visita aqui em Ituporanga, agora na Gruta Nossa Senhora de Lourdes. A gente volta num instante só. Estamos de volta, pessoal, com o programa Caminhos do Alto Vale para você aqui pela Vale Europeu TV, acompanhados novamente da Andréia, que é gerente de cultura aqui do município de Ituporanga. Nesse momento, a Andréia passando aqui a entrada, né, da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Isso. E aqui fica aberto qual horário? Aqui ela é fechada no período noturno e durante o dia, a partir das 8 horas, então um vigia da igreja, né, mantido pela igreja, ele vem e abre os portões e ficam durante o dia inteiro até às 5h30 da tarde, por aí. Então está aberto a visitação, e só a o pessoal chegar. Toda ela foi revitalizada recentemente, inclusive. Isso, né? A gruta, na verdade, voltando um pouquinho à história, ela foi inaugurada dia 8 de dezembro de 1948. Até este ano ela completa 50 anos. 50 anos. Isso, 50 até a igreja ela está preparando uma festa, né, para esse cinquentenário em dezembro. A gente não sabe a data ainda bem certinha, mas está completando 50 anos. E nesse período ela passou por uma revitalização, né? Então isso que vocês estão vendo agora,
o paver, a iluminação, toda essa infraestrutura. Bem caprichada aqui a Isso. estrutura, né? Isso. Toda essa infraestrutura ela foi feita pela administração, né? Então essa revitalização toda. E a prefeitura hoje mantém com o pessoal do serviços urbanos, eles é que mantêm a limpeza da gruta, principalmente a questão da época da Páscoa, né? Onde a gente recebe inúmeros visitantes. Olha só, aqui a gente está chegando então na parte da subida, né, para a gruta. Isso. Aqui falando no geral, né, Andréia, a religiosidade é bastante forte aqui no município de Ituporanga, né? Sim. Aqui a gente, na época da Páscoa, né, que é muito visitada nesse período, a gente chega da quinta-feira até no domingo. Inclusive, ó, como a Andréia colocou, temos as estações também já começando. Isso. Como na época de Páscoa acontece principalmente, né, a visitação aqui, o pessoal faz a Via Sacra, né? A Via Sacra. Então, assim, as pessoas vêm, né? Vem muita gente da cidade de Rio do Sul a pé, de quase todas as localidades vizinhas. As pessoas vêm fazer a sua penitência nesse período. A gente chega a receber aqui, em média, nesses 3 dias, de 5 a 6 mil pessoas. Então, assim, passa muita gente por Ituporanga, né? A religiosidade, assim, ela cresce, é um turismo, digamos, né? Exatamente, Onde cresce até bastante. Para movimentar a economia do município também, né? Como vem muita Isso. gente de fora. E esse terreno aí, como é que surgiu isso? Esse terreno ele pertencia à família de Adão Santos, né? Que foi o pioneiro, um dos filhos do pioneiro da cidade. E ele doou para a Igreja Católica esse terreno. E na época o padre Eloy Koch, ele junto com os moradores, eles decidiram começar a desbravar para fazer um santuário. Já tinha essa intenção. E ao longo de toda a caminhada aí, eles descobriram muitas coisas nesse terreno. E principalmente um acervo muito grande dos bugres, né? Dos bugres, os índios botocudos que viviam por aqui. A gente está na metade do projeto, mais ou menos, é isso, né, Andréia? Isso. E aqui tem um deck que nos leva num outro ponto bem interessante aqui da gruta. Isso, essa árvore conta a história que ela serviu de abrigo para muitos bugres. Olha só que legal. Ela foi feita a abertura, né? Provavelmente por eles, e onde eles se escondiam na época dos conflitos e até mesmo da questão assim das pessoas que vinham, dos caçadores, né? Que vinham caçar e caçavam principalmente eles também, né? Para poder abrir espaço. E aqui conta a história que aqui foi um lugar onde o Frei Eloy achou alguns ossos de crânios enterrados. Nesse espaço aqui. Isso. Aí foi construído esse mirante, foi feito na revitalização, né? Para que as pessoas pudessem ficar mais próximas. Mas mesmo assim as pessoas adoram ir ali, bater foto, né? Então assim é um lugar bem bacana. Olha, gente, é uma caminhadinha para chegar aqui em cima, mas né? Sim, vale a pena. Super gostoso, é uma tranquilidade tanto. E aqui em cima, olha, o espaço é espetacular também. Sim. E são feitas celebrações, mas principalmente no período da Páscoa, é isso? Isso, aqui no período da Páscoa a Igreja Católica faz algumas missas, né? Neste período. E lógico que este ano, com esse 50º da gruta, a gente acredita que eles vão fazer uma grande celebração neste espaço. E aqui, a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, ela tem uma história bem legal também, bem interessante, curiosa, por ser escolhida Nossa Senhora de Lourdes. Por que foi escolhido isso, a Nossa Senhora de Lourdes, para representar a gruta aqui? Sim, a Lourdes é uma cidade na França, né? E lá na cidade de Lourdes, na França, conta a história de uma moça chamada Bernadette. E essa moça, em uma das aparições de Nossa Senhora de Lourdes, apareceu para ela e mandou que ela cavasse num determinado lugar da cidade. E ao cavar, ela encontrou uma bica, né? Uma nascente d'água.
E através daquilo, ela tinha algumas enfermidades, ela tomou daquela água e como ela era devota de Nossa Senhora de Lourdes, ela foi curada. Sem nenhuma explicação médica, sem nenhuma explicação científica. Então a igreja concedeu isso a um milagre de Nossa Senhora de Lourdes. E o Frei Eloy Koch, quando aqui desbravou, dia 8 de dezembro de 1948, quando foi inaugurada a gruta, até foi muito semelhante porque aqui tem uma nascente, aqui tem uma bica, então foi dado esse nome a essa gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Já para representar Nossa Senhora de Lourdes, que apareceu lá na cidade de Lourdes da França. A bica tá aí, é bem fácil de chegar. Bem fácil de chegar. O pessoal vem, leva água para casa porque é uma água que pode ser consumida, né? Isso. Ela é para consumo. A gente tem o pessoal da vigilância, eles vêm de vez em quando aqui, fazem esse trabalho. Ela é própria para o consumo, mas resgatando a fé das pessoas, né, tem essa questão de todos os seus males, todas as suas doenças serem curadas através dessa água. Tem relatos, inclusive, de devotos, né, que vieram já agradecer por graças alcançadas ao Sim. beberem dessa água, né? Sim, a gente até tem o espaço ali embaixo. A gente tem o espaço da salinha dos milagres, né? Como se fosse uma réplica do que acontece em Aparecida do Norte. Essa questão dos milagres. Então, as pessoas que vieram, que consumiram dessa água, que passaram essa água na sua enfermidade, elas relatam que realmente foram curadas. E agradecem isso e devem isso a Nossa Senhora de Lourdes. Bom, como a Andréia falou aí da água, né, da bica, é claro que a gente vai aproveitar e beber um pouquinho, né, Andréia? Porque Sim. já que só faz bem, né? Que seja para curar todas Para as restaurar, enfermidades. exatamente, restaurar todas as enfermidades. E depois dessa caminhada também uma aguinha. Vale a pena, vale a pena. Chegar aqui e Maravilha. aproveitar da água é santificar Isso, duas de água, vezes. água pura mesmo. Água pura. Água pura, cristalina, direto da fonte, então N benefícios aí para a saúde, né? Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, essa volta que a gente deu pelo município de Ituporanga aqui, mostrando para vocês bastante curiosidade, bastante conhecimento. A Andréia mesmo nos deu uma aula de história lá no primeiro bloco, nos trouxe aqui na gruta também para conhecer locais muito bonitos que você pode pegar a tua família no fim de semana, vem pra cá conhecer, é um passeio muito gostoso, né, Andréia? Obrigada, obrigada pela Nós tua que atenção. agradecemos. Acho que o município de Ituporanga, né, em nome do prefeito, da administração, a gente agradece por essa visita. E passo também o convite, né? Venha visitar a gruta, venha visitar o museu, a biblioteca. Muita gente do próprio município ainda não nos visitou, né, no museu, mas que venha fazer com a sua família, serão bem-vindos. E aqui na gruta, lógico, a gente espera em dezembro aí uma super festa do cinquentenário e a gente aguarda vocês. Mas com certeza, obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e também se você tiver um local bacana para nos apresentar, entre em contato conosco. O telefone é o 988424775. A gente vai ficando por aqui com o programa Caminhos do Alto Vale, mas semana que vem tem mais. Beijo, até mais.